Eu sou Camila de Moraes, eu sou gaúcha, mas vivo em Salvador já há 13 anos. Deixa eu botar aqui para compartilhar a tela. Então, tá. Então, a gente, para começar essa conversa sobre distribuição, eu trabalho com audiovisual desde 2008, né? Eu sou formada em jornalismo e aí desde 2008 eu venho trabalhando com audiovisual. E no jornalismo ainda, quando eu estava fazendo uma cadeira chamada Jornalismo Investigativo, a gente tinha que escrever sobre algo. E aí eu peguei e fui fazer uma matéria sobre o caso do Homem Errado, que é a história do Júlio César de Melo Pinto, que foi um cara que na década de 80 ele foi executado pela segurança do estado do Rio Grande do Sul. E aí, na época que eu fui fazer essa matéria escrita, eu tinha ganhado uma filmadora, e aí eu fui filmando, né, os depoimentos para a matéria. E depois disso, eu comecei a ver que a gente poderia fazer um filme sobre essa história. E aí, a partir de 2009, a gente começou a tentar alguns editais para fazer esse filme. Então, a gente começou a elaborar um projeto para conseguir fazer, era um curta até então, e a gente foi tentando várias formas até que em 2016 a gente conseguiu fazer uma parceria com uma produtora de Porto Alegre chamada Praça de Filmes, e aí que a gente conseguiu produzir o filme. Isso levou 8 anos desde a ideia até a gente conseguir ir gravar esse filme, né? Que a gente foi gravar o filme ainda com a ideia de que seria um curta, e aí, depois que a gente teve todo esse material pronto, quando a gente foi para a ilha de edição, a gente percebeu que a gente tinha muito material e aí a gente acabou transformando o filme num longa. Então, é o caso do Homem Errado, que é um documentário que ficou finalizado em 2017, de 77 minutos. E aí a gente teve todo esse processo, né? A gente chegou a fazer uma campanha de financiamento coletivo, a gente queria mostrar quem era esse homem, o Júlio César, que para nós, então, quando a gente começa a pensar, e aí a gente já vai entrando no que é essa metodologia negra, quando a gente começou a pensar o porquê que a gente está falando disso, a gente estava falando sobre o extermínio da juventude negra, né? Algo que é muito caro para nós. A gente está falando da nossa realidade. E aí a gente está sempre discutindo com os nossos. E a gente precisava ampliar esse leque. Então a gente entendeu que o audiovisual seria essa ferramenta para a gente fazer um diálogo com outras pessoas que não fossem as mesmas pessoas com quem a gente está sempre trabalhando dentro do movimento negro. Então, a gente começou a entender que a gente vai utilizar o audiovisual como uma ferramenta. Para a gente seguir todo mundo nessa linha, porque agora eu vou falar muito sobre o caso do Homem Errado nesse primeiro momento, para a gente poder uh, falar sobre essa distribuição, eu vou pedir para a Isis compartilhar para nós o trailer. Foi um escândalo em Porto Alegre. Você conhece? Conheço. Eu lembro desse caso, não lembro muito, mas eu lembro que ele foi colocado por dois policiais militares dentro de uma viatura e chegou no hospital com 2 tiros. Isso eu me lembro, eu estava no quartel ainda. Foi na década de 80 isso aí. Isso, foi em 87. Então, o nome dele é Júlio César. Em 87, ele foi confundido por um assaltante, sendo assaltante, a polícia executou ele. Aí a gente está fazendo um documentário sobre essa história. A polícia não pode confundir um cidadão. Ninguém vai num bairro rico confundir um empresário com um ladrão. E o que mais tem lá é isso. E agora mesmo, neste momento, tem algum Júlio César sendo assassinado pelo Estado. Isso aí é que dói mais, né?
trajeto feito pela viatura. Na época, um Fusca. Homem, pobre, preto. 285 foi meu pesadelo. Humanidade diariamente negada. O comando branco julgou a negrada. Capitão do Mato se fez presente. Na TV, o noticiário manipulou toda a mente. Ontem e hoje, nada mudou. A cultura é matar negro, e isso só aumentou. O racismo está atualizando. A quem fazer a pergunta, então? Existe homem certo? Existe homem errado? 425 passos haviam separado Júlio César do homem errado. Então tá. Então a gente fez esse filme. O filme a gente gravou ele em 2016 e aí ele se transformou em um longa quando a gente foi para a edição. E aí a gente queria fazer um circuito de festivais, né? A gente estava com o filme pronto, então a nossa ideia era fazer um circuito de festivais. Antes de chegar no circuito de festivais, a gente finalizou o filme em 2017, que fazia 30 anos do episódio. E para mim era muito importante marcar essa data, 30 anos do assassinato do Júlio César. E aí, o que a gente fez? A gente chegou e fez uma marcha em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. No centro de Porto Alegre existe a Esquina Democrática e a gente fez o lançamento no cinema também, que fica no centro de Porto Alegre, chamado Capitólio. Então, a gente chamou a comunidade negra para ir para essa marcha e ir em marcha até o cinema. E aí, nesse processo, a gente está produzindo e a gente está há muito tempo tentando produzir, então nem sabia o que era distribuição nesse momento. Eu lembro que o pessoal da produtora e da minha equipe pegaram e falaram: ó, Camila, se a gente fizer esse lançamento, isso talvez possa dificultar depois nos festivais. Mas como a gente estava aqui com uma militância e com uma bandeira, a gente tinha isso em mente, a gente tinha, para mim era muito importante marcar a data de 30 anos, que era em maio. E aí a gente então fez essa marcha, que é essas fotos que tem aqui, Vidas Negras Importam, pela cidade em maio de 2017. E aí aqui é o público que foi para as salas de cinema. E aí é importante falar porque esse caso no Rio Grande do Sul ficou muito conhecido. E aí ele teve um julgamento, esse caso no período, lá na década de 80, porque teve um envolvimento de muita gente. Teve envolvimento da família, teve envolvimento do movimento negro, teve envolvimento da mídia, dos direitos humanos. Então teve muita gente envolvida e isso repercutiu muito, né? E quando a gente começou a falar que ia gravar esse filme, a gente também teve um apoio muito grande da comunidade negra gaúcha. Então, na época que a gente fez a campanha de financiamento coletivo, essa comunidade estava conosco ali ajudando. Na época que a gente foi chamar para o lançamento, essa comunidade, que é isso aí que vocês estão vendo na foto, estavam conosco. E aí a gente começou a chamar a atenção quem eram essas pessoas que num dia de semana estavam lotando um cinema na capital de Porto Alegre, estavam fazendo uma marcha, estavam indo, estava saindo na notícia. Quem são essas pessoas? E aí, logo em seguida disso, a gente falou: não, então vamos para os festivais agora. Agora que a gente já fez, a gente vai para os festivais. E aí o primeiro festival que vinha na sequência, em agosto, era o Festival de Gramado. No Festival de Gramado,
a gente não pôde concorrer a prêmio por conta disso, porque não era mais um filme inédito. Então, a gente passou dentro da programação de filmes gaúchos. E aí, como é que a gente vai para o Festival de Gramado? O nosso filme ele estava previsto para ser apresentado numa segunda-feira à tarde. E aí, esse período lá no Rio Grande do Sul é muito frio. E aí, a gente pegou e começou a pensar como é que a gente vai fazer. Então, a gente locou um ônibus, de novo, chamou a comunidade, essas pessoas que estão aí na foto com a faixa Vidas Negras Importam, a gente sempre andava com essa faixa. Essas pessoas pagaram o ônibus, a gente locou um ônibus, saiu às 7 da manhã de Porto Alegre, para Gramado são 2 horas de distância. E aí a gente foi para Porto Alegre, fez a exibição lá, e no mesmo dia à noite a gente voltou, o pessoal voltou para Porto Alegre. Então, quando a gente chegou com esse ônibus na Serra Gaúcha, e Gramado é muito pequeno e é um festival, as pessoas já deu um choque, assim, o que está acontecendo, quem são essas pessoas, que filme é esse? E essa comunidade negra sabia muito da importância de nos incentivar e de estar conosco nos momentos. Então, quando a gente chegou, o que eu falei para o povo, a gente vai lá e vai fazer o registro na frente do Palácio dos Cinemas. E vai dizer que estamos aqui e vamos ir divulgando os passos que a gente está tendo aqui em Gramado. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, Isis. Chamamos ao palco para maiores detalhes dessa sessão, Carlina de Moraes. Tá me ouvindo, pessoal? Sim. Então tá. Eu tô muito feliz em estar aqui, poder compartilhar esse momento com vocês. Não vou falar muito, eu acho que esse filme, ele é possível por conta dessa comunidade. Então, me falaram que eu podia chamar algumas pessoas aqui no palco. E aí eu quero chamar a comunidade negra que nos apoiou a fazer esse filme e que hoje veio aqui conosco assistir o filme no Festival de Gramado. Eu queria chamar todo mundo que veio no ônibus para subir aqui no palco para a gente registrar que isso é um momento muito significativo e importante para nós, porque a gente só faz isso com esse apoio. Eliane Gonçalves também, que é a pessoa que muito colaborou com esse filme. Então, por favor, subam aqui no palco. Sim. Não reclama. Não chore. Fique alegre, é um momento nobre. Então vamos lá. Então a gente conseguiu. Eu estou fazendo um ao vivo, eu largo o celular. Então a gente saiu de Porto Alegre, subam todo mundo aqui, por favor. A gente saiu de Porto Alegre pela manhã, conseguiu alugar um ônibus para vir todo mundo assistir esse filme, O Caso do Homem Errado, que fala sobre um tema muito importante para nós e para toda, não só para a comunidade negra, mas para toda a comunidade brasileira, e que a gente tem que parar com essa questão de extermínio da juventude negra. E esse filme só é possível por conta disso, dessa população que sempre nos apoiou. Foram 8 anos produzindo o filme e agora a gente conseguiu estar aqui no Festival de Gramado. Então, é para vocês, gente. Muito obrigada mesmo. Deu, né? Essa tela grande, né? Então, a gente começou assim, a gente começou a fazer essa caminhada, né? E a gente só conseguia ir para os lugares porque a gente ia com um bonde do documentário muito grande.
E aí, logo depois de Gramado, no final do ano, nessa foto que tem aí embaixo do Kikito, a gente foi para o Uruguai, que foi um festival que foi selecionado, que era o Punta del Oeste. E aí, lá no Uruguai, a gente também foi, alugou carro e foi de carro. Aí fomos em 2 carros. E porque do Rio Grande do Sul para o Uruguai é próximo, né? Então foram 8 horas, relativamente próximo. E aí ganhou o prêmio de melhor documentário nesse festival. Então a gente foi de novo com um bonde um pouco menor, e aí a gente chegava lá, fez tudo, ganhou o prêmio, voltou para o hotel, fez release, divulgava, e aí tem que fazer tudo ao mesmo tempo e conseguir os parceiros para conseguir divulgar. Então, e a gente pensou, bom, agora vamos fazer os festivais e tal. Só que a gente não foi, parou de ser selecionado nos festivais, isso no ano de 2017, né? A gente ficou, inscrevia em tudo, a gente fez novamente uma campanha de financiamento coletivo para conseguir inscrever nos festivais, e aí a gente gastou tudo que tinha, todo o dinheiro que tinha, e aí não tinha mais de onde gastar, e o filme não estava sendo selecionado. E aí a gente não entendia o porquê que o filme não estava sendo selecionado, a gente começou a entender esse processo no caminho, a gente começou a entender então que, sim, a sociedade brasileira é racista e a indústria do audiovisual também é racista. Então, quem são as pessoas que estão nessas curadorias desses festivais? Quem são as pessoas que estão selecionando o filme? Elas têm interesse em falar sobre isso. Quando esse filme chega nesses festivais, esses filmes de narrativas negras, aqui, né, a gente está falando sobre isso, eles ganham prêmios. Então, a gente começou a entender isso só durante esse processo. E aí, como a gente passou o ano todo de 2017 sem ter esse retorno, e a gente tinha um filme pronto e uma urgência de falar sobre as nossas vidas, a gente decidiu ir para a sala de cinema. Então, o que a gente vai fazer com esse filme? Vamos para a sala de cinema. E aí, a gente fez muitas parcerias, né? Esse aqui que tem aqui do lado, até quando foi um sindicato com quem a gente fez apoio, e aí o sindicato fez muitos adesivos. Então a gente andava, além de a gente andar com aquela faixa Vidas Negras Importam, a gente andava com esses adesivos, aquela faixa também aqui, ó, todo mundo andava com os adesivos, e a gente botava em tudo que era lugar. E aí eu sou formada em jornalismo, né? Então, quando a gente conseguiu fechar a parceria lá com os cinebancários para apresentar o filme, a gente falou assim, vamos fazer uma cabine de imprensa. Então, vamos chamar primeiro os jornalistas, a gente faz uma cabine de imprensa, apresenta o filme para eles, eles fazem críticas, e aí a gente entra em cartaz. E aí a gente fez isso. E aí, olha que chique, vamos ter a nossa cabine de imprensa e tal. E aí, quando a gente fez isso e começou a divulgar, e aí, por eu trabalhar muito com assessoria de comunicação e saber mais ou menos, e também já ter trabalhado com produção cultural, então a gente já sabia alguns caminhos do que a gente conseguia fazer. E aí, quando a gente começou a divulgar isso, uma pesquisadora, a Fernanda, ela pegou e entrou em contato comigo, eu não a conhecia até então, e aí ela começou a perguntar sobre o filme, a minutagem do filme, como é que ia ser esse circuito e tal. E aí, quando ela começou a perguntar, ela falou, Camila, tu sabia, então, que se é um longa e a direção solo de uma mulher negra, tu sabia que esse filme é o segundo filme no Brasil em mais de 100 anos que vai entrar em circuito comercial, em mais de 100 anos de história do cinema brasileiro? E aí a gente não tinha essa informação, a gente nem não sabia, né? O primeiro filme de ficção foi o da Adélia, em 84, que fez o circuito comercial, e depois, em 2018, chega a gente com um documentário fazendo circuito comercial também. E aí, então, a gente pegou e começou a divulgar essa notícia, começou a ser divulgada.
antes disso, a gente começou a entender que para ficar numa sala de cinema comercial, a gente precisa levar público para o cinema. E aí, levar público, a gente entendeu que o filme fica em cartaz no Brasil durante uma semana, é garantido, a primeira semana é garantida, e aí ele só dobra a semana se tiver público. Então, a gente precisava levar público todos os dias para as pessoas entenderem que a gente poderia ficar mais uma semana em cartaz. E aí, o que a gente está falando? A gente está falando de um documentário, primeiro, né, o gênero, está falando de pessoas negras, de narrativas negras, e aí a gente tinha que negociar muitas coisas. Eu precisava negociar com a sala de cinema o horário. Eu não posso botar um filme à tarde, porque o meu público, que na maioria são pessoas negras e que trabalham, né, antes da pandemia, que trabalhavam em horário comercial, eles não iriam conseguir ir ao cinema se fosse no turno da tarde. E aí, Porto Alegre, onde a gente iniciou esse circuito, Porto Alegre foi muito receptiva conosco, desde sempre. Então, a gente começou a fazer o rolezinho para o cinema, que era na época que estava também tendo o Pantera Negra, e aí as pessoas estavam fazendo rolezinhos para ir ver o Pantera Negra, e a gente também começou a fazer o rolezinho para ir ver o caso do Homem Errado. Então, a gente conseguiu ter público durante 2 semanas em Porto Alegre e as pessoas também compartilhando, né? Dizendo. E aí, a gente pegou, eu já morava em Salvador nessa época, saiu de Porto Alegre e foi ao circuito comercial em Salvador. E aí, em Salvador, essa foto aqui é do circuito em Salvador, de uma sessão em Salvador, com a sala cheia. E Salvador foi o lugar onde a gente conseguiu ficar mais tempo em cartaz. A gente ficou 1 mês em cartaz. E todo dia a gente levava público. Todo dia a gente fazia alguma atividade. Então, isso que a gente está falando das metodologias negras, de a gente estar com essas pessoas, de a gente ir pela abordagem do tema, de essas pessoas saberem a importância de a gente estar nesses espaços e ocupando esses espaços. E aí a gente começou a procurar salas de cinemas, porque para nós, nesse momento, era importante, então a gente entendeu. É importante a gente ir para as salas de cinema comercial. A gente tem público, a gente leva público, o que nos falta é o público conhecer o filme, é o público saber que existe esse filme. Então, a gente começou a fazer essa caminhada, a divulgar os filmes. E aí, a gente, como era uma distribuição independente, a gente não conseguiu entrar em cartaz ao mesmo tempo nas salas de cinema, né, simultaneamente. Entre em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e tal. A gente não conseguiu. A gente foi mês a mês para cada estado. E aí a gente foi viajando pelo Brasil durante o ano de 2018 todo. A gente passou por 17 estados brasileiros com as salas lotadas. E falando sobre, e sempre depois fazendo um debate. Então, como a gente já estava vindo com uma repercussão grande, a gente avisava, ó, agora a gente vai para o Acre. E aí conseguia fazer a comunicação lá no Acre, conseguia ir para os canais de TV divulgar, conseguia ir para as secretarias para levar público, e cada vez que a gente ia para outro estado, as pessoas iam também comunicando seus amigos e avisando para a gente poder estar nos locais. Durante esse processo de 2018, e com essa repercussão que começou a ter, o filme voltou a entrar nos festivais. Aí o filme começou a ser uma coisa muito politicamente, o filme precisaria estar nos locais, né? Como é que existe um longa feito por pessoas negras e ele não está participando dos festivais brasileiros? E naquele período, em 2016, tinha recém saído uma pesquisa dizendo que não haviam profissionais negros
dirigindo ou roteirizando os filmes que estavam em, em circuito comercial. Eu vi aqui que levantou uma mãozinha, deixa eu parar, porque senão eu não vejo vocês. Pode falar. Desculpa te interromper, mas é só para pegar o gancho do que você tinha falado. Nessa questão de distribuição, a minha dúvida é como chegar até as salas comerciais? A gente tem um projeto lindo e maravilhoso, bate na portinha e fala assim: este é meu projeto, e vai de sala em sala? Como fazer isso? Então, né, ninguém nos ensina o caminho, né, do negócio. A gente foi fazendo isso. Lá em 2018, eu tenho até guardado aqui, eu peguei uma cartolina muito enorme, assim, essas folhas de papel pardo, e comecei na internet a pegar as salas de cinema. Todas as salas de cinema, telefone, comecei a pegar, e saía ligando e saía contatando as pessoas que eu conhecia nos lugares. Depois que a gente saiu de Salvador, a gente foi para o Acre. E aí eu queria muito ir para o norte. E queria fazer um eixo sem ser Rio-São Paulo. Eu falei, não, vamos... Já que é para fazer outra forma, já que essa indústria não nos quer, a gente vai fazer de outra forma, a gente vai para o norte. E aí eu botei isso e a gente falando, não, a gente vai para o norte, vai para o norte. E eu conheci uma pessoa num festival em São Paulo e falei que queria ir. Aí ela veio assim, eu tenho um conhecido no Acre. Aí esse conhecido, ela me passou contato com conhecido. Eu falei com o conhecido tinha alguém que era da cultura. Aí eu falei com o cara da cultura. Aí o cara da cultura conhecia quem era da sala de cinema. Aí eu fui falar com o cara da sala de cinema. E aí foi assim. Aí eu fui falar com eles não tinham como ajudar em nada. Eu falei, não, eu quero ir, eu quero ir. Aí a gente foi conseguir passagem, patrocínio, mãe patrocínio. E o Acre é 2 horas de diferença, era uma função, eu fui para Brasília, São Paulo, depois de ir para o Acre. Mas aí, quando a gente conseguiu chegar lá, o pessoal de lá foi muito receptivo. Aí a Secretaria de Cultura viu tudo que a gente tinha feito para conseguir chegar lá. Eles conseguiram todos os canais, todas as mídias. A gente deu entrevista assim, há 2 dias, passando, dando entrevista. Eles levaram as escolas, eles fizeram uma articulação muito grande. E aí, a partir disso, a gente ficou lá no Acre, acho que umas 2 semanas em cartaz também. E aí a gente foi criando desse processo de 2018, né, de 1 ano conhecendo as salas de cinemas, a gente foi criando o nosso catálogo, a nossa forma de chegar nos lugares e de falar com as pessoas e de como fazer isso, e as pessoas verem que a gente leva público, verem que a gente tem um diálogo, que eles voltam para o cinema, que eles pagam os ingressos, e que isso mantém os cinemas também funcionando, né? Eu lembro que na época, quando a gente resolveu fazer o circuito comercial, eu fui falar com algumas distribuidoras. E aí, quando eu fui conversar com elas, eu tive vários retornos, né? Aí uma falou que não tinha interesse, que não era o tema que eles conversavam. Aí outra tinha cobrado 50 mil para iniciar e depois várias porcentagens, que não era a nossa realidade. E aí outras também com umas coisas muito absurdas. E foi a partir daí que a gente começou a entender que a gente precisaria aprender a ler contratos. A gente precisa ler contratos. A gente precisa ter um registro na Ancine. Eu quero ir para a sala de cinema, eu tenho que registrar na Ancine o filme. Eu tenho que ter um CRT, que é um documento para poder exibir ou na sala de cinema, ou na TV, ou em outro lugar eu tenho que ter um documento para poder exibir, né? Além do CPB, que é o registro do filme. E aí, tudo isso custa dinheiro, né? Naquela época, o CRT de sala de cinema era 1.000 e pouco. E a gente está falando de uma distribuição que não tinha nenhum dinheiro. Então, para a gente entender que distribuição custa dinheiro. E que a gente precisa pensar desde o início das nossas produções. Que a gente precisa já ter ali, saber qual é esse orçamento,
a gente precisa de... Porque a gente foi na porra louca, na cara e na coragem, foi indo, tá, qual cartão que eu vou pegar agora? Qual não sei o quê? E aí a gente foi fazendo assim. Mas distribuição, a gente precisa ter um orçamento, a gente precisa desenhar quais são as estratégias, precisa entender o que eu quero com esse filme, que público que eu quero atingir, e aí a gente vai conseguir ter uma melhor estratégia de chegar nesse público e ter esse reflexo, esse retorno. E sem a gente ter que vender a casa, que a gente, na maioria das vezes, não tem, o carro, que a gente não tem, fica endividados, né? Uh, eu tinha uma base, tá? Eu não tinha, a gente não tinha grana, mas eu tinha uma base familiar. Então, eu trabalhava até então com assessoria de comunicação. E aí, em 2017, eu falei, se eu não focar nisso aqui, o filme não vai andar. E aí, com essa minha base familiar, desde 2017, eu só trabalho com audiovisual, porque eu parei só para trabalhar para o filme andar, para o filme circular. Para a gente entender que tem que ter planejamento, para a gente entender que isso é dispensar trabalho, dispensar força, estar ali toda hora pensando a melhor maneira. Então, isso a gente precisa pensar muito bem nessas distribuições. E não é todo mundo que pode fazer isso, né, gente? Ainda mais falando de pessoas, realizadores negros, não é todo mundo que pode parar. Então, o quanto mais a gente pensa desde o início do processo, a gente vai saber aonde captar recursos, a gente vai saber desde qual é o orçamento necessário para a gente poder ir andando com ele. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá, deixa eu voltar aqui para a tela para a gente continuar. Esse aqui foi em Maceió, e aí aqui foi a gente circulando pelo Brasil, né? Aqui nesse fundo aqui era no Acre, nesse fundo de madeira, um cinema do Acre muito lindo, no Rio Branco, o Cine Rio Branco. Aqui foi em Brasília, Mato Grosso do Sul. E aí a gente... É muito importante a gente pensar na imagem do filme, na imagem na imagem visual desse filme, né? A gente também foi um processo que a gente finalizou o filme e tinha que lançar. A gente finalizou o filme no início de maio, a gente já tinha a data em maio que queria lançar lá no Capitólio com a marcha. E aí não, até então a gente não tinha pensado na identidade visual do filme. E aí tá, e agora como é que a gente vai divulgar o filme? O que a gente vai fazer? A nossa preocupação desde o início em fazer o caso do Homem Errado era não expor esses corpos negros, né? A gente não, já basta a forma que a sociedade expõe os nossos corpos, a gente não queria expor. E aí esse episódio tem umas fotos, né? A gente não queria utilizar a foto, então a gente conversou com um artista plástico, o Marcelo. Eu dei a foto para o Marcelo e o Marcelo fez um quadro, que é o que tem aqui atrás. E aí, desse quadro, que a gente começou a fazer as nossas artes. O Marcelo pegou e me entregou o quadro no dia que a gente ia fazer a caminhada. E aí, quando eu olhei o quadro, ele não estava nada parecido com o Júlio César. Eu entrei num desespero, assim, chorando e não tinha, né? A gente já era o dia do nosso lançamento, não tinha o que fazer. E depois de muito tempo, eu comecei a aceitar essa imagem. E também a entender que essa imagem estava ali representando outros homens, jovens negros, né? E que aí não é só o Júlio César, seria outros homens. E essa imagem
como circulou muito, quando eu chegava para falar, sempre alguém tinha assim, eu já vi esse cartaz, eu já vi isso. Então, a importância de a gente pensar em tudo, desde a identidade visual, que é o que vai ficar marcado, até nas estratégias que a gente vai fazer de comunicação. E aí aqui são alguns cartazes, né? A gente estava sempre divulgando por onde a gente estava passando. Esse foi alguns lugares que a gente tinha passado. E aí depois, durante o ano também de 2018, que a gente ficou fazendo paralelo o circuito de comercial indo de estado em estado, a gente voltou a circular nos festivais e aí começou a ganhar alguns prêmios também. E aí eu tinha comentado ali do registro da Ancine, né? Que a gente tinha que fazer o registro na Ancine. E aí eu comecei a entender que eu tinha que começar a me posicionar politicamente nos lugares, né? Porque eram muitas portas sendo fechadas. Então eu comecei a me posicionar, em tudo que era lugar que eu ia, eu pegava o microfone. Porque aí eu estava me posicionando enquanto a gente tem um longa feito por, na sua maioria, mulheres negras, um longa que estava falando sobre uma temática negra e que estava sem o espaço para circular dentro da indústria do audiovisual brasileiro. E que, então, eu estava falando também de realizadores negros, qual é o espaço que os realizadores negros têm também para circular e de que forma que a gente consegue acessar os incentivos financeiros ou não. E aí eu lembro que logo no início eu estava brigando muito com a Ancine, porque o filme não estava conseguindo registrar ele lá, né, e catalogar dentro dos processos de bilheteria comercial, porque quando a gente entra no circuito comercial, deixa eu parar aqui para poder ver vocês, eu não estou vendo ninguém. Quando a gente entra no circuito, a gente tem que, tanto a sala de cinema entrega o borderô de o que ela teve de público naquela semana, quanto nós, que estamos distribuindo o filme, temos que entregar também ali, fazer um registro ali. E aí a gente não estava sendo contabilizado nisso. Então eu estava numa briga muito grande, porque não conseguia. E aí, se não consegue, a gente fica sendo invisibilizado. Se não aparece que tem um filme de pessoas negras ou um filme no circuito comercial. Aí eu lembro que eu fui num evento aqui de cinema aqui em Salvador, um evento grande, e aí a presidente na época da Cine estava lá, eles estavam falando outra coisa. Aí eu pedi para falar, aí eu peguei o microfone e comecei a falar. E falava por que não estava entrando na Cine, não sei o quê. A mulher não entendeu nada, porque a mulher nem sabia o que era do que estava sendo falado. E aí, mas foi assim, foi muita briga, foi muito processo, até a gente conseguir entrar e contabilizar e também ser catalogado ali no sistema. Em tudo que o lugar foi um processo bem cansativo, mas que não é impossível, gente. Não é impossível. E aí, isso, né, que a gente vem falando dessa metodologia negra. Essas fotos aqui do lado são de um prêmio que a gente ganhou, que é um prêmio de direitos humanos para documentários. E aí, é isso, assim, eles normalmente dizem, ou naquele vídeo lá de Gramado, que eu mostrei para vocês, tu pode subir no palco com mais alguém da tua equipe. Aí eu falei, eu posso chamar quem eu quiser? O cara, pode. Aí tá, eu subi no palco e falei, vem todo mundo do ônibus. Aí nesse prêmio a gente tinha que cadastrar, cadastra todo mundo. E aí então a gente ganhou o prêmio e toda a equipe ali ganhou o certificado junto com o prêmio que ele estava ganhando nesse festival. E aí é muito isso, assim, a gente, enquanto pessoas negras, né, se a gente sobreviveu até os dias de hoje, foi porque teve umas estratégias, né? Teve um aquilombamento. E a gente entendeu que para a gente permanecer dentro desse audiovisual, a gente precisa
também ter esse aquilombamento, a gente precisa também ter essas estratégias, porque se não for dessa forma, a gente não vai conseguir, a gente vai ser engolido indústria, por essa indústria que tenta nos invisibilizar. Com isso, nesse mesmo ano, a gente foi indicado no primeiro turno para o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. E aí a gente foi indicado em 7 categorias, que foi bem importante para nós, né? Que foi de longa, direção, roteiro, fotografia, montagem, som e trilha sonora. Então, ali mostrando também, né, que esse audiovisual é algo coletivo e que todas essas camadas são extremamente importantes e fizeram com que a gente tivesse esse produto final. E nesse ano a gente ficou só no primeiro turno, a gente não passou para a segunda fase. E também nesse ano a gente entrou na lista para representar o filme para ser um dos possíveis filmes para representar o Brasil no Oscar em 2019. E aí, naquela época, né, como é que acontecia? O filme tinha que tinha que ter feito algumas salas de cinema. No nosso caso, eu sou gaúcha, né? E aí eu tenho uma relação muito próxima com o Festival de Gramado, uma relação familiar de ir sempre no Festival de Gramado e gostar muito desse festival. E aí, para mim, até então, quando a gente começou a andar com esse filme, eu queria fazer o dia maio, marcar os 30 anos do episódio e ir para o Festival de Gramado. E aí uma pessoa depois para mim falou assim, Camila, existem outras coisas além do Festival de Gramado. Aí eu fiquei pensando, tá, o que que tem além do Festival de Gramado, né? Porque a gente não vivia nesse mundo, né? Falei, tá, o que que é mais interessante? Eu falei, o Oscar. Vamos ver como é que a gente chega no Oscar, então? E aí a gente foi atrás para saber como é que a gente chega no Oscar. Aí começou a perguntar, não sei o quê. Tem que estar com o filme em cartaz fora do Brasil. Tá, como é que a gente vai botar o filme fora do Brasil, então, em cartaz? Tem que estar com o filme em cartaz, não sei o quê. E aí a gente já estava fazendo, né, o circuito comercial. E aí no regulamento daquele ano tinha que estar em cartaz ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E aí a gente fez um circuito muito doido, né? A gente começou no Sul, Nordeste, Norte, voltou para o Nordeste de novo, não sei o quê. E aí é recém que a gente estava chegando em São Paulo. Recém que a gente estava chegando. Aí chegou em São Paulo, tá, consegue se inscrever. E aí é só lá dentro da academia que vai avaliar, dizer quem são os filmes. Só que a gente não conhece, o nosso caso é que a gente não tem acesso às informações, né? Não quer dizer que a gente não possa estar nesses locais ou que a gente não tem filmes para estar concorrendo a esses locais. A questão é que a gente não tem esses acessos, a gente não sabe como chegar. E aí foi o que aconteceu conosco, assim, a gente foi muito em busca, estava muito querendo chegar lá, e aí quando vê o filme foi um dos 22 naquele ano a poder representar o país em 2019. E foi a primeira vez que teve uma mulher negra concorrendo, foi a primeira vez que teve um filme, um documentário com temática negra concorrendo nessa lista, foi em 2018. Então, isso é extremamente importante, a gente saber ter essas informações e saber como acessar isso, né? Saber que é possível e saber como acessar. E a questão toda também é que é um longa, e aí é um longa que tem que estar em circuito comercial. A gente percebeu a dificuldade que foi para nós, o custo que foi botar um longa numa sala de cinema. Então, existem muitas variantes que fazem com que a gente não chegue nesses patamares ainda, né? Essas fotos aqui são do dia que saiu o resultado
de qual filme que ia ser selecionado. Eu estava em trânsito e aí eu estava toda hora olhando no celular para ver o resultado e não saiu o resultado. O meu avião decolou e aí quando eu cheguei em Porto Alegre tinha saído o resultado e aí nesse ano tinha sido um filme do Kaká Diegues. Aí eu vi o resultado, tá, né? Não foi, a gente tinha esperança ainda, né? Não, o Brasil tá mudando, o Brasil vai ver, vai mostrar a cara dele. A gente tinha ainda a esperança, não foi. E aí quando eu saí do desembarque, tava esse povo lá de novo, essa comunidade negra lá de novo, gritando, apoiando, fazendo festa. E eu sem entender, né? Eu falei, gente, eles não viram, a gente não foi selecionado. E aí eu lembro que eu peguei, abracei lá minha mãe, e aí falei assim, não, não deu. E aí eu comecei a chorar muito, 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 muito. E aí a minha mãe falou, Camila, deu sim. Olha onde a gente conseguiu chegar. Olha a trajetória que esse filme está fazendo. Olha todos os passos que a gente tem dado. Então, nesse processo, a gente acabou também no ano seguinte, indo para a Califórnia, fazer uma premiere lá na Califórnia sobre um evento que tinha falando sobre vidas negras, que foi bem na época do Oscar, então a gente estava lá no mesmo período, estava numa cidade muito próxima de Los Angeles, na mesma época, e mostrando o caso do Homem Errado. E na sequência a gente fechou um contrato com o Canal Brasil. E aí entrou num canal de TV. Então, a partir disso, a gente começou a entender também que distribuição a gente podia fazer em outros locais, né? A gente tinha muito convite para ir para as escolas, para as universidades, e a gente começou a acessar outros locais com o filme. E aí, quando a gente fechou o contrato com o Canal Brasil, essa fotinha aqui que tem, a gente fez um ingresso, escreveu um bilhetinho para todo mundo e uma caixinha de pipoca e mandou para todo mundo da equipe do filme, do caso do Homem Errado. E aí falando, ó, vamos assistir todo mundo junto a nossa estreia na TV. E isso faz com que as pessoas se sintam dentro desse filme, se sintam parte desse filme. E essa trajetória do caso do Homem Errado durante esse ano, durante esses 2 anos, que aí já foi o segundo ano, foi muito por conta disso. Todas as pessoas que iam ver o filme, em todos os locais que a gente passava, elas se sentiam pertencentes a esse filme. E faziam a divulgação, e faziam a comunicação. E aí, logo em seguida, a gente entrou no circuito SP Cine, foi a primeira plataforma de streaming que a gente fechou, foi com a SP Cine. A gente, ao mesmo tempo que estava no Canal Brasil, a gente estava no SP Cine, estava fazendo circuito com o Sesc por São Paulo. A gente fez muito São Paulo, muito interior, e alguns outros locais também. E logo em seguida a gente fechou com o streaming na América Latina. Então a gente estava também nos 19 países da América Latina, pela Globoplay e pelo iTunes. E aí a gente entendeu que a gente estava ali lendo os contratos e vendo quais eram esses outros caminhos, outros locais. Depois a gente fechou um contrato com a Globoplay. E aí aqui, nessa negociação aqui, de um para o outro, a gente teve que ter, né? Então, até então eu estou aprendendo na prática, né? Estava aprendendo na prática, e aí a gente tinha um intermédio, né? Deixa eu interromper aqui. A gente tinha um intermédio, e aí a pessoa começou a falar assim, não, eu preciso disso, vamos botar na Globo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que a pessoa estava assediando de uma forma que a gente começou a entender que aquilo não era legal. E nos trouxe um contrato muito injusto. E aí a gente
antes disso, assim, pensando nessas redes, pensando nesse nós por nós e saber quem procurar, né? Logo nos primeiros contratos que eu não entendia nada, eu lembro que eu peguei uma vez e mandei uma mensagem para o Joelzito no Facebook, perguntando se ele poderia me ajudar, porque porque eu estava achando estranho aquele contrato, não sei o quê. Aí eu lembro que ele pegou e me deu o telefone dele e falou assim: ah, me liga em tal momento para a gente conversar. E aí isso foi fazendo a diferença, porque as pessoas estavam sendo receptivas, né? As pessoas nossas estavam sendo receptivas e nos auxiliando. E quando eu cheguei nesse contrato, que estava sendo muito assediada, eu chamei uma amiga que é economista, e aí eu entrei com ela numa negociação. Então, ela começou a negociar com a outra plataforma depois, e aí foi muito importante ter ela nessa negociação para a gente poder concluir e finalizar um contrato, né? Então, existem muitas expertises, né, que a gente precisa entender para poder estar também dialogando com as pessoas nesses lugares. A gente chegou a fazer o DVD, e aí a gente começou a entender que a gente precisava também ter alguns produtos do filme, né? Então, se a gente estava circulando por outros locais, nos ambientes, nas instituições, a gente fez um DVD onde a gente deixava nesses lugares. A gente depois fez uma caneca do filme, e aí a gente foi fazendo alguns produtos desse filme. Então, para nós, essa distribuição, ela foi muito do engajamento, do desenvolvimento. A gente começou a entender o que era um desenvolvimento de audiência, uma formação de público, como é que a gente podia expandir esses circuitos exibidores para além da sala de cinema, a gente podia estar em outro lugar. A gente estava, ao mesmo tempo que a gente estava no stream da SP Cine, a gente estava na Globoplay, e que são públicos totalmente diferentes e que para nós valia muito a pena estar nesses locais, por isso de entender, ler os contratos para poder estar nesses locais ao mesmo tempo, né? E aí a gente foi entendendo de distribuição, foi entendendo o que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer, e depois de muitos anos a gente foi assinando contratos melhores que não nos deixavam tão presos e que a gente podia ter mais desenvolvimento com o filme. A gente começou essa carreira com esse documentário em 2017. Estamos em 2023. O filme, no final do ano passado, começou a entrar no Itaú Play. E ele continua na SP Cine, ele continua na Globoplay, e a gente volta e meia continua fazendo algumas atividades com o filme. Então, a distribuição do Caso do Homem Errado não parou, a gente não sabia que poderia ter essa carreira, e aí o filme tem uma carreira, e a partir disso a gente começou a gostar muito desse processo, muito de estar com as pessoas, de falar com as pessoas. O circuito comercial para nós de um ano foi muito importante. A gente teve umas trocas muito, muito significativas, ao mesmo tempo muito pesadas, porque o tema do filme era muito pesado. Então, quando a gente dialogava com o público muitas vezes vinha com histórias muito triste, tão triste quanto a do Caso do Homem Errado. Então, essa energia também mas teve muito essa troca de a gente se reconhecer e pensar outras possibilidades e outras propostas de mundo, né? E aí isso para nós foi muito importante. E aí, entendendo toda essa caminhada, entendendo que os filmes dos nossos amigos não circulavam tanto, em 2021, a gente abre uma empresa, a Borboletas Filmes e Pombagens, que é uma distribuidora. E aí, desde final de 2021, 2022, a gente coloca essa distribuidora no ar. Então, a gente está com essa distribuidora agora,
e circulando com alguns filmes. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês também o nosso catálogo. Conseguem ver o site aqui? Sim. Então tá. Então, se vocês botarem borboletasfilmes.com, aí tem aqui, entrarem na parte de distribuidora, tem o nosso catálogo, a gente tem esses filmes. A maioria dos filmes que a gente tem trabalhado são curtas. Hoje, a gente entrou em cartaz com o nosso primeiro longa, enquanto empresa, né? Que é esse aqui, Digo o que quiser, é você feliz a beça, que é do Renato Cândido, um diretor, um cineasta paulista. E hoje a gente entrou em cartaz em São Paulo, no circuito SP Cine Olido. Então, para quem estiver em São Paulo, fica o convite, sessão às 4 da tarde, ingresso R$ 4 e R$ 2. E a gente também está em cartaz em Porto Alegre, as sessões em Porto Alegre é 19 horas, ingresso R$ 12 e R$ 6,5. Gente, tá lento aqui, mas eu... entrou. Aqui, entrou. Aí aqui, quando clica no cartaz do filme, abre aqui as informações do filme e o que tem, né? Quem é o Renato, né? Que é o filme que a gente está em circuito comercial agora, a ficha técnica e por onde o filme tem passado. Aí vocês podem fazer isso depois com os outros filmes que tem lá no catálogo. E aí esse foi um pouco do que eu tinha para compartilhar com vocês, mais trazendo esse estudo de caso, de como foi esse processo com o caso do Homem Errado, né? Um longa que foi feito, produzido e distribuído até então de forma independente, e que a partir dele a gente cria essa empresa para também trabalhar e saber acertar os públicos de cada filme. Que a gente entende que todos os filmes têm seu público. O que falta é as pessoas terem acesso a esses filmes, né? Então a gente está aqui querendo ser uma ponte para esses diálogos e sabendo um pouco desse caminho das pedras, a gente facilita um pouco esse processo. Boa. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta. Teve ali no chat, na hora que você estava falando do contrato da TV, que você mandou mensagem para o Joelzito e tal, teve uma pergunta da Margarete Jesus perguntando: esses contratos vocês conseguiram indo direto nos canais? Qual foi o caminho? E agora a Cristiane perguntou também se a sua produtora vai mandar proposta para o edital de produção de cinema através da distribuidora da Ancine. Ainda não entendi bem como funciona isso, você sabe? Uhum. Os contratos normalmente vêm, né, das empresas, e aí a gente precisa... Eles nos dão um contrato, a gente precisa ler, entender o que está escrito ali e ver se aceita ou não e negociar as cláusulas. Então, tipo, se eu fecho um contrato que eu fico 4 anos de exclusividade com eles, eu não vou poder me movimentar por 4 anos com esse filme. Então, eu tenho que entender o que está propondo ali para eu poder fechar um contrato que não me impossibilite de fazer outras ações com esse filme. Eu lembro que logo no início eu tinha participado de um festival e aí um cara que estava nesse festival pegou e me falou de uma empresa, de um canal de TV, e ele pegou e me falou o valor que ele tinha vendido o filme dele para aquele canal de TV. E aí, logo na sequência, esse mesmo canal de TV fez contato, né? E aí nos deu um contrato muito absurdo, com um valor muito ok. E aí, tipo, quem são essas meninas? Quem são esse filme? Um valor muito ok. Aí eu falei, não, eu sei que para esse gênero de filme não é esse o valor. E aí fui falar com eles, e aí eles foram super ríspidos, super grossos, super... Eu falei, ó, a gente não vai perder nada se não botar nesse canal. E essa forma que está dialogando não é a forma que a gente
quer. Não é a forma que a gente quer estar e não é a forma que a gente quer para esse filme. E aí a gente não fechou o contrato. Então é muito de entender, né, essas relações e que essas relações possam ser mais horizontais, né? Então, normalmente é isso, o contrato vem das empresas e aí a gente tem que conseguir negociar. E sobre o edital da Cine via distribuidora, a gente finaliza amanhã esse edital via distribuidora e, e a gente vai colocar alguns projetos também via distribuidora. E aí tipo, é isso, assim, agora os editais que estão vindo, tanto esse via distribuidora como o outro edital que tem, que é de vai aparecer agora, está aparecendo mais editais, eles todos estão pedindo para ter já a distribuidora junto. Então, os projetos já tem que fazer contratos com distribuidoras para poder concorrer, né? Então, fica a dica, quem quiser Borboletas Filmes, chama nós. Estamos aí. Eu queria só tirar uma dúvida. Esses editais é para projetos novos ou projetos já que estão em andamento? Esses editais da Ancine, com as distribuidoras? Esse via produção, via distribuidora, pode estar em qualquer fase, mas não pode estar concluído. Uhum. Pode estar em qualquer fase, não pode estar concluído. Não pode ter tirado o CPB ainda. E o de produção é só para quem vai fazer ainda o projeto. Ah, tá. Tá, entendi. Oi, Camila, boa noite. Sé aqui, para quem não me conhece, hello. Você falou que o filme ele segue ainda, né, ainda está nessa trajetória mesmo de exibição. Eu achei isso muito legal porque é um filme, né, que já tem um tempo, né? E aí você pensa nisso também que o filme não tem uma data limite para ele ser divulgado, né? Eu acho que a gente pensa muito nisso, né? Tipo, essa regrinha de divulgação, assim, né? De alguns meses, e aí depois você emenda em outro projeto, aí meio que até perde um pouco esse valor, assim, da obra, né? E eu achei isso muito legal. E sobre isso, assim, queria saber se você ainda tem algum objetivo com esse filme, mesmo após essa trajetória incrível que ele já tem, assim. E queria também, se você pudesse falar um pouquinho dos seus outros filmes também que você dirigiu, por favor. Obrigada. E é isso, assim, o filme não tem tempo, né? Um filme não tem tempo. A gente acessa filme toda hora, pode ser um filme lá da década de 80, um filme de 20, a gente vai continuar vendo esses filmes. E é entender isso, assim, a gente tem dentro da indústria a questão dos festivais, que aí muitos festivais nos dão um limite, às vezes, de 2 anos para poder circular com filme, mas a gente precisa ampliar o nosso horizonte e entender que a distribuição não é só festival e que o filme não fica datado, assim, a gente vai continuar vendo os filmes, a gente vai continuar assistindo eles e dialogando sobre eles. Eu acho que é muito mais isso, assim, é entender que a gente está fazendo um filme porque a gente quer que o público assista e que é uma troca, né? Então, se eu fico muito restrita a festivais, eu fico muito restrita a um público muito pequeno que acessa os festivais e nessa troca, talvez instantânea, imediata, e eu não sei se depois a gente vai conseguir continuar tendo trocas. Então, é entender isso, assim, que existem muitos caminhos possíveis, né? A gente tem aqui tentado fechar parcerias com Secretaria de Educação, não só para o caso do Homem Errado, mas para os outros filmes do nosso catálogo, para a gente poder, com as secretarias e com recursos financeiros da secretaria, a gente conseguir disponibilizar esses filmes em outros locais educacionais. Então, a gente pensa outras estratégias que também venham com recurso financeiro que não saia dos bolsos, né? E que exista mobilidade tanto para os filmes como para quem produziu,
porque a gente também pensa nessa questão de ter retorno financeiro para quem está produzindo os filmes, né? Eu passo anos investindo, anos fazendo, e qual é esse retorno financeiro também? Então, também a gente tem pensado nisso, né? De que forma que a gente pode ter esses retornos e por onde mais a gente pode circular. Então, eu tenho trabalhado muito com essa parte de distribuição, muito focada nessa questão. Agora, com o filme do Renato, a gente está muito focado nas salas comerciais, mas, paralelo a isso, eu também tenho assinado direção de alguns filmes. Mês passado, a gente estava gravando um filme chamado A Um Gole da Eternidade, que é uma ficção, um curta, que é de um projeto do meu pai, que é um roteiro que ele escreveu há 30 anos, e essa questão de a gente conseguir ter acesso a recursos e tal, só o ano passado a gente conseguiu ganhar um edital da Ancine, e aí a gente teve um mínimo de dignidade para conseguir produzir o filme. Então, esse filme a gente gravou mês passado, e aí eu dividi a direção com meu pai, que foi... A gente ainda está processando todo esse projeto de mais de 30 anos. E aí também assinei já a direção de um outro curta, que é o Mãe Solo, que também fez uma carreira bem legal de festivais, alguns prêmios. O Mãe Solo é um documentário. O Mãe Solo, a gente chegou na segunda fase do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro ano passado, e aí ficou lá entre os 5 filmes do Grande Otelo, mas não chegou no final. E ele também está disponível no Canal Brasil. Eu acho que, assim, pessoal, para quem for realizador aqui, né, na sala, realizadores, e que estão pensando nesse processo de distribuir o filme, é muito pensar quais são os objetivos, o que vocês querem com esse público, quem vocês querem atingir, e começar a traçar estratégias. Entender que vocês têm que pensar num orçamento, né? Eu quero chegar aqui, quanto que eu vou gastar para fazer essa ação? Tentar pensar que orçamento é esse, né? Pensar em macroações, o que eu posso fazer? Eu vou numa escola, qual é a estrutura que eu preciso para exibir nessa escola? Como é que eu vou divulgar essa ação nessa escola? E aí ir pensando cada ação que vocês podem fazer com esse filme. E pensar que produtos eu posso ter também desse filme depois, o que eu posso associar a esse filme. Hoje a gente também tem muito influencers, né? A gente pode fazer associação com pessoas que são influencers para divulgar o filme, além da assessoria tradicional, né? Ir nos podcasts dos amigos, da entrevista, né? Que eu já tenho falado com as pessoas que estão aqui na sala. Então, é a gente pensar em diversas estratégias para os filmes, pedir para os nossos amigos críticos escreverem sobre os filmes, que eu já vou mandar o meu catálogo aqui, para começarem a escrever sobre os filmes. E é isso, assim, a gente pensar bem todos os caminhos que a gente pode fazer para esse filme circular. E também entender que é importante vocês fazerem um relatório depois disso. O relatório qualitativo, quantitativo, o que deu certo, o que não deu, quanto foi os custos disso, quanto que eu tenho que pensar para as outras ações. Então, é sempre bom, sempre nesse processo, ir fazendo os relatórios também. E eu fico à disposição, agradeço o convite do Mídia Ninja, do Cine Ninja, fico à disposição também, vou deixar meu e-mail aqui para vocês e vamos dialogando, meu povo. Muito bom, Camila. Obrigada demais por ter aceitado o convite. É incrível acompanhar um pouco da sua trajetória, né? A gente da Cine Ninja chegou em você exatamente por conta dessa tanto do filme, né, O Homem Errado, quanto A Mãe Solo, né, que a gente toda hora estava ganhando prêmio e a gente chegava para nós também. E aí foi, enfim, foi muito legal, assim, conhecer um pouco dessa
desse estudo de caso, assim, e super importante, uma aula mesmo. Muito obrigado mesmo por esse tempo com a gente. E conta com a Mídia Ninja, conta com a Cine Ninja também. Estamos super, estamos super junto e queremos fazer voar também todas essas narrativas e histórias que vocês e nós juntos estamos contando, né? Gente, eu queria pedir para gente, todo mundo que possível, abrir as câmeras para a gente fazer uma fotinha final aqui da nossa sala do Zoom. E é isso, a gente fecha com chave de ouro, então, na verdade, esse nosso segundo circuito de formação da Cine Ninja. E fiquem atentos que em breve a gente vai trazer mais informações, a gente vai seguir essa trajetória. Feito. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo. Obrigadão e a gente vai se falando. Maravilha. Obrigada, povo. Beijo. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigado, Camila. Obrigado, valeu.